Olá, bem-vindos. Hoje recebemos a Sabla que é mãe de 2 filhos, licenciada em Psicologia do Desporto e tem um mestrado em Educação Especial. Filha de cabo-verdianos, onde viveu até aos 10 anos e por isso ainda falas crioulo, é isso? Fantástico. Os tempos livres são ocupados quase na totalidade pela paixão pelo hóquei em patins, tendo-te tornado delegada do clube dos teus filhos e acompanhas ativamente todos os jogos. Sim. Particularmente, ri-se de piadas secas e, dentro das coisas sérias, escolhes podcasts e livros sobre desenvolvimento pessoal e empreendedorismo. Tudo certo até agora? Fantástico. Agora aqui, no que nos traz, és diretora do Baby Science Portugal e desde 2017 que formas novos instrutores em Portugal para ajudarem famílias e profissionais a usarem esta metodologia com bebés e contribuírem assim para uma concretização do que é esta visão Baby Science. Agora, para quem nunca ouviu falar do que é, vamos começar por contextualizar e por falares um bocadinho do que são os Baby Science. Eu sei, mas... O programa Baby Science é uma ferramenta para ajudar os bebés a conseguirem comunicar connosco numa fase em que eles não falam, portanto usando gestos muito simples, e é uma capacidade muito natural nos bebés. Então vamos ensinar aos pais, vamos ensinar aos profissionais a exporem os bebés aos gestos, para que estes, quando quiserem comunicar algo, utilizem os gestos e fazem isso naturalmente. Naturalmente. Tudo uma questão de prática e de consistência, não é? Sim, e de lhes dar a oportunidade. Boa. Então fala-me um bocadinho, como é que nasceu o Baby Science Portugal e como é que tem sido a aceitação deste programa no nosso país? Eu conheci o programa acidentalmente em 2009. Ok. Jantar de família, primos que vinham de Inglaterra, uma menina de 12 meses, portanto eu não era mãe, mas já era muito interessada no desenvolvimento infantil. A miúda atravessa-se à minha frente assim, abrir e fechar a mão, já sabes o que é. Ui, eu não sei. Eu não sabia, não fazia ideia, e eu a segui lá assim com os olhos, ela assim, mas com o braço estendido, eu raio de forma de pedir colo, e a mãe debruça-se e diz: queres leitinho, filha? Ela, tlim, anda cá buscar leitinho. Eu fui a correr atrás. Eu, que magia como foi assim? esta, não é? Sim, como é que a tua filha te pediu especificamente leitinho, não houve birra de fome, o que é? E ela, Baby Science, vocês não têm disso cá? Como se fosse a coisa mais natural. Fui pesquisar, tornei-me instrutora um mês depois desse evento. Fantástico. Fui experimentar com a minha sobrinha, inventei um gesto assim, comer há de ser assim, e por acaso porque há muitos gestos que são muito intuitivos. E ensinei-lhe quando estava a abrir uma lata de milho, e ela apontou, porque já estava aí com 15 a 6 meses, portanto muito próprio, propícia para a comunicação. Oportunidade. Queres comer? Eu a tentar perceber como é que poderia ser. E ela aponta para o milho e eu dei-lhe um grão. Ela come, volta a apontar. Eu, queres comer? Olha, a terceira ela faz-me, isto resulta. E pronto, tornei-me instrutora. Na altura, ainda com as coisas muito americanas, os materiais, não tínhamos os materiais traduzidos, era tudo em inglês, se os pais quisessem comprar. E fui fazendo em part-time. Eu era psicóloga, trabalhei no ensino especial, pontualmente ia marcando os meus workshops para pais, os testemunhos eram ótimos, isto tudo antes de ser mãe. Quando fui mãe, eu era a maluquinha na maternidade, dizer que és leitinho, filho. Foi pensar, que ótimo caso de estudo, vamos perceber como é que isto, desde quando é que isto começa. Exato. Finalmente vou experimentar aqui com o meu filho. E depois foi enquanto mãe que eu fui empurrada para o empreendedorismo, porque ele com 1 ano de idade, e depois de conhecer aqui a vossa escola, com 1 ano de idade ele foi depositado numa creche para eu poder ir trabalhar. Ele ficava 11 horas, que era o meu horário, eu tinha transportes, trabalhava longe. Nós às vezes não nos apercebemos, que o horário deles é francamente mais extenso que o nosso, porque nós temos que os ir lá colocar, deslocar-nos para o trabalho, trabalhar, deslocar-nos para voltar e buscá-los, não é? Portanto, sim. Exatamente. Aguentei-me assim em angústia durante 2 anos, até dizer não consigo mais. Então agarrei-se só no Baby Science, que era o que eu sabia. Disse, ok, bora lá, isto precisa de avançar cá em Portugal de outra forma. Ainda durante 1 ano estive a fazer enquanto instrutora, workshops, depois comecei a ser requisitada de norte a sul, fui aos Açores, fui à Madeira, formar creches, formar pais, formar profissionais, mas ainda com os materiais em inglês. E a única forma
de ter as coisas em português era trazer a representação para cá, para ter os direitos sobre a imagem, para poder traduzir, para poder mexer no material. Isto com os gestos americanos, que agora também fizemos essa transformação para a língua gestual portuguesa. Então, em 2017, tornei-me representante. Falei com os Estados Unidos, deixa lá ver o que é que eu posso fazer mais, e a partir daí, sim, começaram as coisas a funcionar melhor. Tudo em português, já os pais podiam comprar os materiais e saber o que lá estava escrito. Então não era tão limitativo para... Certo. E pudemos explorar também outros materiais. Criámos o livro de Natal, que os americanos não têm. Adaptámos o livro do Bacio para outro formato, porque eles têm coisas muito americanas, não é? Termos muito americanos que não dava para traduzir, não encaixava tão bem. E pronto. E agora com mais instrutoras no terreno a disseminar aqui a magia do gesto. Olha, já me conseguiste explicar agora um bocadinho, e a quem não conhece, quais são os benefícios aqui associados ao Baby Sounds, mas se nós tivermos mesmo de... É isto, apresentar a quem nunca ouviu. Sim. E eu aqui também já posso dar um bocadinho da experiência que nós temos aqui na Quinta. Efetivamente isto minimiza, eu acho que o que tu disseste há pouco, acho que é a palavra-chave disto, né? Isto permite-nos, ou seja, nós podemos comunicar, e verbalmente pode ser uma das nossas formas de comunicar, e ainda bem, é para lá que nós caminhamos. Mas há a possibilidade de nós comunicarmos antes, e isto minimiza, tal no teu espanto, quando viste aquela pequenita a comunicar e a pedir leitinho, é isto. Isto permite-lhe gerir e minimizar frustrações a um nível imenso, não é? Que é... Muito antes de conseguirem falar, até é mesmo muito tempo ainda. É isso. Porque eles tipicamente falam a partir dos 2 anos e falam mal. Sim, temos que reconhecer. Quase que aquela coisa de, sim, mas eu reconheço o choro do meu bebê, eu sei que ele aqui está a pedir água, eu sei que ele aqui está a dizer que tem sono, mas depois há toda uma outra realidade, que eu, olha, vou tentar dar tudo, e ele há de manifestar-se de alguma forma, arregalou mais os olhos, claramente é cedo, arregalou, não é por aí, não é? Isto permite-nos efetivamente corresponder às necessidades, e por outro lado... E além das necessidades, as partilhas que os bebés nos fazem, a partir do momento que eles têm esta ferramenta, eles têm um mundo de comunicação, um canal mais aberto. Então eles vão querer partilhar tudo. Eles têm uma vontade muito, muito grande de comunicar. Partilhar o passarinho que viram, partilhar o cão que ouviram ladrar, o que estão a ver no livro, partilhar que alguma coisa está quente, questões de segurança. Vai muito além das necessidades. Claro que as necessidades é aquilo que os pais mais... As necessidades é o imediato, sim, claro. Tem fome, tem sono, ou o que é que ele quer comer, não adivinhar. Já viste, um bebê vir ter contigo e diz, quer comer? Queres comer o quê? Iogurte? Anda cá buscar. Numa fase em que ele ainda não fala. É isso. Eu acho que é isso. Para quem nunca ouviu falar e que está a ouvir falar pela primeira vez, é esta questão de pensar, ok, faz-me imenso sentido, o que é que eu posso fazer e para onde é que eu posso ir? O que é que eu posso fazer a seguir? Eu acabei de ouvir falar, estou-vos a ouvir falar agora, que fantástico, eu quero aplicar, eu tenho um bebê em casa, o que é que eu posso fazer para... A melhor coisa é fazer um workshop. Para pais são 90 minutos. 90 minutos e aprendem tudo o que precisam, as estratégias todas, têm acesso ao vídeo dicionário onde vão consultar os gestos, perceber quando começar, que etapas é que os bebés passam, reconhecer as etapas e as fases. É uma questão de desenvolvimento infantil, certo? A partir do momento em que ele está a observar os gestos. E ao perceberem isto, os pais não vão desistir pelo processo, porque olhamos para um bebê pacúnio, rechonchudo, assim, olhar para nós e sentimos-nos ridículos. Olá, queres leitinho? Deixa lá ver, não, este bebê não vai fazer gestos. É preciso acreditar e é preciso... Eu acho que é isso, eu acho que é isso. É a questão do conhecimento, portanto, uma percepção e um conhecimento efetivo do que é o desenvolvimento infantil, não é? Depois com isso ir percebendo que é a consistência e a periodicidade, portanto nós vamos quase que passar a comunicar sempre associado a gestos. Sim. Nós sentimos isto aqui na Quinta, não é? Nós comunicamos até entre nós, estávamos a partilhar aqui antes, nós comunicamos até entre nós com muitos gestos, exatamente, com os adultos. Na verdade nós estamos num espaço onde não elevamos a voz, não é? Portanto também não é ok se quer falar com alguém, mas pensar agora numa coisa muito prática do dia-a-dia. Nós não temos toques aqui na escola, não há campainhas, não há nada disso. Portanto, nós até entre nós para comunicarmos, por exemplo, numa hora de comer, alguém está mais distraído ou o que for, olha, vamos comer, vamos almoçar, é simples, eu posso simplesmente levantar a mão, eu obtive a atenção do outro adulto, pergunto se é ok, se está... Até que depois não temos só que recorrer a gestos deste género, mas ajuda-nos muito e até os pequeninos, quando passam por nós, nos perguntam não, és tu que vais comer? E eles,
Eu, sim, agora é a minha vez de ir comer. Sim, eu agora vou almoçar, vou... Portanto, é fantástico. E é isso. Conseguimos que isto seja... É tudo muito mais tranquilo, não é? Portanto, ok, quem não... É uma questão de ir fazer um workshop. Reparem, para ter este conhecimento e o que advém daqui por 90 minutos para os materiais que ficam, é só incrível. Os pais ficam autónomos. É isso. Porque depois é mesmo uma questão de ir aplicando. Se tu tiveres que descrever quais têm sido as dificuldades, depois a seguir vou partilhar contigo um caso real que é o nosso, e tu que naturalmente vais partilhar outros que tu tens também de conhecimento e o teu pessoal, mas quais têm sido assim as maiores dificuldades em levar isto, por exemplo, às escolas? Às escolas, falsas crenças sobre os gestos atrasarem a fala em vez de estimularem a linguagem. Mas desde a direção pedagógica. Claro. Falsas crenças. Educadores de infância, eu tive, agora não sei se isto vai ser possível dizer. Diz. Num workshop, nós também abrimos workshops para profissionais, não só formar a instituição, mas abertamente para quem quiser ir lá formar. Tive 2 educadoras da mesma instituição que foram bater à porta da direção e dizer, olha, isto seria muito interessante trazer aqui para esta creche. Não, nem pensar. E elas foram fazer à socapa, literalmente, em segredo. Eu assim, mas vocês têm certeza? É porque vão ter que aplicar nas salas. O que fazemos nas salas... Eles não entram, não lhes interessa, não sei o quê. Nós vamos lidar com os pais. E foram fazer. Portanto, e tiveram sucesso, e têm sucesso nas salas delas. É que não há nada como ver que depois funciona, não é? Não há nada como a amostra depois efetiva disto. Mas são só crenças que impedem de... Nós tivemos muito essa, deixa-me partilhar contigo, nós tivemos umas famílias mais vocais que outras, mas tivemos realmente algumas que uma das questões que tinham era... okay, se eles não vão ficar presos. Se isto não vai atrasar a fala, porque repare, ele já vai saber comunicar, ele não vai sentir necessidade de falar. Não é isso que acontece. Claro que não. Os bebés querem fazer tudo o que os adultos fazem. Se eu digo leite, ele vai começar por este, porque é a capacidade que ele tem de momento, mas vai dizer depois tete. A minha sobrinha dizia atino, para leitinho. Eu só descobri, a mãe já sabia o que era atino, não é? Depois os pais vão percebendo quando eles começam a falar. E ela já nem estava tanto a usar esse gesto porque já não era útil, o atino já estava a funcionar, até que é o dia que fiquei sozinha com ela diz, atino, eu, não, agora é hora de dormir, não sei o que é que tu queres. Ela, atino, eu, o que é atino? Ela, atino, lá se lembrou que eu saberia o gesto e associou uma coisa à outra. Os bebés querem falar, eles querem progredir, e nós, quando estamos a fazer gestos... Nós associamos sempre à fala, exatamente. Sim. E tudo o que eles vão comunicar, tudo o que eles vão tentar balbuciar com o gesto é entendido, portanto a mensagem passa mais. O que é que acontece a seguir? Reforçamos. Leitinho! Portanto, nós acabamos por reforçar o correto. Se eu não soubesse, se ela não fizesse o gesto, ela ficava... Tinhas ficado ali presa. Sim, certo. Ela até podia ser uma miúda muito expedita e pegava nela e ia-te mostrar à cozinha ou o que fosse. Tudo é possível, nós sabemos, não é? Sim. Na verdade, isto só facilita mesmo a comunicação e para que tudo flua. E mostra que há uma transição, faz a ponte até à fala. Exatamente. É só isso que faz, a ponte até à fala. Repara, ela deixou de usar o gesto quando foi percebida. Exato, quando passou a ser entendida. Por acaso calhou que foi no seu núcleo, precisou de novamente aplicar fora. E tentou. É exatamente isso. É isso. Mas esse aí é efetivamente um dos medos também que... Mas é o que estavas a partilhar. É a falta de... É desconhecimento, não é? É desconhecimento. E acho que quanto mais casos também houver, nós pudermos... Porque nós possamos partilhar. Testemunhar. Exatamente, testemunhar e dizer, olha, isto efetivamente acontece aqui. Estamos num contexto em que todos os adultos, como sabes, não é? É com vocês que nós fazemos, mas todos os nossos adultos que compõem a equipa, dos bebés aos miúdos mais velhos, são adultos que os acompanham a todos e todos fizeram a formação. Precisamente porque é o que nos faz sentido. Nós percebemos que noutras instituições a coisa possa não ter essa necessidade, mas efetivamente aqui todas as crianças estão com todos os adultos, portanto é imperativo que todas saibam comunicar, não é? A qualquer momento vão se cruzar com um bebé que esteja a fazer gestos e vão saber o que é. Toda a gente está munida desta capacidade. E porque, na verdade, tal como essas duas profissionais que tu acabaste de partilhar foram autonomamente aprender mais, não é? Elas até poderiam, de hoje para amanhã, não conseguir aplicar, mas isto acrescentou-lhes, não é? Sim. E pode ser aplicado nos outros contextos. Eu passei a aplicar, portanto, o primeiro contacto que eu tive foi efetivamente aqui, em contexto de trabalho profissional com crianças, que passam o dia connosco, mas que depois vão para casa. Nós passamos também esta informação às famílias, portanto, nesta perspectiva de, por favor, continuem em casa.
é sempre pelas necessidades que nós iniciamos, não é? É a maior aceitação também que nós temos, é esta aplicação às necessidades, mas não há uma história, por exemplo, que seja contada sem que haja um rol de gestos associados aos animais, a comida também no próprio livro, porque efetivamente as nossas... E capta a atenção, capta muito mais a atenção quando nós estamos a fazer gestos, não é à toa que todos os educadores cantam doidas nas galinhas e fazem os gestos a acompanhar todas as canções. E isso não atrasa a fala, pois não. Faz o contrário. Totalmente, sim. Quando elas querem falar de galinhas não vão estar a cantar. Exatamente, é isso. Não, e porque mesmo também, para que nós podemos estar a contar uma história e estarem 3 ou 4 crianças e todas elas estão a ter uma percepção diferente daquilo que é a história. E o poderem depois comunicar connosco com o animal, por exemplo, que lhes fez mais sentido. Elas querem voltar à página onde estava efetivamente o pássaro. E então vão poder voltar lá porque conseguiram manifestar-se. Ou o próprio peixe. Pedir o livro do urso, ou o livro, não é? Exatamente, sim. E depois é procurar que as famílias vão também percebendo que pode efetivamente, lá está, ser ampliado a outras... Fazer a diferença. Por exemplo, o gesto do livro foi um gesto que eu usei muito lá em casa. Nós, 2 bebés mega baby signers. E então usava o gesto do livro, íamos à biblioteca, líamos livros, tínhamos livros em casa e foi sempre no contexto de livros. E há um dia que eu até acho que foi a primeira vez que ela me fez esse gesto, porque eu não me lembro dela ter feito para pedir livros no contexto de livro. E há um dia que ela estava a fazer ali uma resistência a sentar na cadeirinha do carro. Aquela fase que não querem pôr o cinto, não querem estar ali, estava calor. Eu já me estava a preparar para o pior dos cenários, tentar acalmá-la, dei-lhe um boneco, ela tirou com o boneco. De repente ela para, olha para mim e faz-me um gesto de livro. Eu, queres um livro, filha? Bagunça do carro. Fui encontrar um livro. Entreguei-lhe, ela encostou, deixou pôr o cinto. Portanto, ela conseguiu comunicar-me que era isso que ela precisava para estar ali tranquila. Houve aí muita coisa por trás, eu posso dizer, né? Houve aí uma capacidade dela se conhecer, portanto aqui um autoconhecimento de perceber que, ok, um livro poderá ajudar-me. Houve também um respeito e uma... Com 12 meses. É fantástico. Eu percebo que a cadeirinha do carro é para eu estar e eu tenho que estar presa, ok? Houve aí muita coisa por trás que culminou efetivamente nessa capacidade de comunicação de que era o que ela queria. E a tua de aceder ao que ela pediu, claro. E ela foi exposta a vários conceitos e ela vai buscar aqueles que precisa no momento em que precisa. Isso, vai. E há histórias espetaculares. Posso contar? Claro. O maior testemunho, assim, o mais emocionante, o mais impactante que eu recebi até hoje foi cá em Portugal. Nós vamos recebendo histórias internacionais também. Uma mãe de Lisboa, a miúda já tinha 1 ano, já fazia imensos gestos. Eles tinham um gatinho que havia estado doente, mas já estava a recuperar bem. E a miúda vai ter com a mãe e faz uma sequência de 3 gestos. Uma sequência. Gato, comer, dói, dói. O programa Baby Science não faz milagres. Temos que também decifrar a mesma. Claro. Sim, o gato tem de comer para não ficar com o dodói. Tentar perceber o que é que era aquela mensagem, miúda. Não é isto. Gato, comer, dói, dói. Com uma cara muito apreensiva. Mãe, o que é que se passa com o gato? E foi com o bebê à cozinha, o gato tinha-se engasgado, estava inanimado e conseguiram salvá-lo. Estamos a falar de 1 ano. Uma sequência de gestos. Fantástico. Portanto, é expor os bebés ao vocabulário. Isto vai enriquecer muito o vocabulário. A minha filha, os meus filhos foram muito diferentes, como são todos os filhos, os irmãos. O meu filho, com 1 ano, estava ali perto dos 40 gestos, que já é imenso. A minha filha já tinha o irmão também a ajudar à festa, ultrapassou os 60 gestos. E ela, perdi-me aqui no que eu queria dizer, mas ela ultrapassou os 60 gestos e tinha... já não me lembro qual era a história que eu ia contar. Enfim, ela tinha um vocabulário extensíssimo. Com os 60 gestos... A partir do momento em que ela fala, já tem aquele vocabulário todo no cérebro dela. Portanto, ela começou a falar mais ou menos pelos 16, 17 meses, a começar-se a perceber, já balbuciava muita coisa, mas fazia o gesto e nós íamos percebendo. De uma forma mais perceptível, aqueles 60 gestos, aquelas 60 palavras já eram conceitos muito bem enraizados no cérebro dela. Portanto, aumenta muito o vocabulário, sim. Fantástico. E isto de juntar gestos é uma coisa que eles fazem naturalmente. Sim.
Então diz-me, para te explicar, tal como eu já referi, nós aqui na Quinta aplicamos efetivamente e reconhecemos que isto tem sido uma das ferramentas mais diferenciadoras e potenciadoras daquilo que nós preconizamos como sendo a ideia de autonomia que pretendemos. Portanto, isto tem efetivamente permitido que eles tenham não só autonomia para poderem falar, fazer, mas também para comunicar, para se fazerem entender. A tranquilidade com que eles nos reportam o que quer que sejam e se expressam, com que eles comunicam com os mais velhos, porque depois isto capacita-os. Portanto, há aqui uma questão também muito associada à autoestima deles. Sim. Não é? Foge muito deste conceito de bebé, não é? Foge muito deste conceito de bebé como um ser pouco capaz, não é? Como um ser bebé, não é? Ele é bebé. Coitadinho, é fofinho, não, mas é bebé, voz. É pequenino, ainda não sabe, tem que aprender, ele vai crescer, quando ele for grande, quando ele conseguir, nem por isso, não é? Na verdade estamos aqui contra a realidade, que é, ele é bebé, sim, mas ele é capaz. Nós é que temos que saber potenciar precisamente isso, não é? Portanto, nós temos aqui miúdos que acreditamos mesmo que isto é um todo, nós potenciamos aqui do ponto de vista da autonomia, porque eles efetivamente vão buscar a louça, eles colocam a mesa, eles levantam a mesa, há aqui uma quantidade de comida que eles colocam no prato e que têm noção da fome também que vão tendo, agora já não tenho fome para comer isto, já comi a sopa, já comi uma parte do prato, eu vou comer então mais tarde, não é? E isto é tranquilo. E eu peço para comer, é isso. Portanto, há um todo. E para nós não dá para dissociar isto dos baby signs. Tudo isto só é possível e este desenvolvimento aqui harmonioso, não é? E natural, saudável até, vem muito deste desenvolvimento de uma autoestima de eu sou capaz e eu sou ouvido, não é? Isso foi um dos registros que as fundadoras fizeram, a autoconfiança, notava-se na postura, na atitude dos bebés. Elas tiveram uma preocupação incrível na investigação científica, passaram 2 décadas a estudar o impacto dos gestos no desenvolvimento infantil, no desenvolvimento da fala em particular, que é uma das coisas que vai por terra quando alguém nos diz isto vai atrasar a fala de certeza. E elas perceberam que há este aumento da autoconfiança, há este aumento do vínculo com os adultos, esta conexão, o facto de haver esta comunicação mais próxima, há uma conexão maior. Total. E o desenvolvimento cognitivo também é estimulado. Naturalmente, não é o foco do Baby Signs, acaba por ser um benefício colateral. Sim, porque tudo está a ser estimulado. Verdade. E diz-me uma coisa, aqui se calhar nas partilhas que possam acontecer contigo, naturalmente já percebi que havia aqui um contexto também já familiar de algum conhecimento do que eram os Baby Signs, mas por exemplo, como levar isto para a família, não muito alargada, mas avós, vamos pensar assim em avós, em outros cuidadores, é necessário, e é verdade este ditado, é preciso uma aldeia, e é preciso uma aldeia para criar uma criança, portanto vamos agora pensar em todos os outros que estão à nossa volta, não é? Como passar isto? Sim, nós vamos dando algumas dicas aos pais, porque sabemos que há avós que são mais céticos, no meu tempo não precisávamos nada disto, eles acabam por falar, E até há um relato de uma mãe que me contou, precisamente a avó estava muito resistente. Sim, faz assim umas graçolas, uns gestos, umas coisinhas, como quem faz o doidas andam as galinhas. Até que há um dia que a avó entrega qualquer coisa ao neto e o neto diz obrigado, com um gesto. Foi isso? Ele está a agradecer. Isto é muito giro. Tem de haver ali um momento de conexão. Eles têm que ver. Tem que ver, é isso. Tem que ver o que acontece. É aqui quase um ver para crer. Sim. Eu tenho uma amiga que era, além de cética, era uma gozona de primeira. Ela fartava-se de rir de mim, assim, olha, agora andas a fazer esse gesto à tua filha, já com a minha filha. Queres ver? Isto quer dizer o quê? Ela estava sempre ali a brincar. E meio que a testar. E a testar. Depois de si, mas tu percebeste isso? E eu, sim, ela acabou de me dizer ou de fazer o gesto porque quer mais disto. E depois vi outra coisa assim. Começou a achar que, olha, ela engravidou de gêmeos. Diz, sabe, eu quero aprender aquilo que tu estás a fazer com a Luizinha. Está grávida agora? Não, os gêmeos já cresceram, já têm 3 anos. Passou por uma experiência incrível com os gestos, com os gêmeos, e tem outros filhos mais velhos. E um dos gêmeos tem trissomia 21, portanto ainda usa gestos para se fazer entender. A equipa de desenvolvimento do miúdo está incrédulo com o nível de compreensão dele, com o nível de expressão dele,
E a mãe está sempre a dizer, isto é do Baby Science, isto foi o Baby Science que fez, que ajudou. Fantástico. Acredito que para ti também seja um sentimento muito... Isso é que é o coração, não é? Sim, mesmo. Ainda por cima estamos próximas, somos amigas. Sim. Não é só um relato, é um relato de alguém que eu estive com eles a ver e a falar com eles e ver tudo isto e até a hoje, acontecer. sim. Fantástico. A menina já fala pelos cotovelos, já quase não usa gestos, usa com o irmão, os mais É isso. É que depois é isto, é um todo, não é? É à nossa volta conseguirem comunicar desta forma. Nós temos aqui tido um trabalho também, ao caso aqui pessoal, não é? De trazer também a família para isto. Os meus sobrinhos frequentam aqui a quinta, portanto já há aqui um entendimento do que é que isto faz, mas depois alargar isto aqui ao resto da família para perceber como é que efetivamente conseguimos comunicar. A minha pequena pede muitas vezes leitinho, sim. Essas mais velhas na família são os melhores professores, porque eles adoram gestos e querem saber, então vão ao guia e dizem, e agora quero aprender este, como é que eu vou ensinar isto à mana ou à prima? E eles ficam rapidamente envolvidos. Pode haver resistência de alguns adultos, mas é mesmo ver e sentir. É até o ver para querer, não é? É até perceber e a ver, lá está, como estavas a dizer, esta conexão disto acontecer de um para um. Que bom, pediu-me, disse, que estou. Ok, boa. Então é possível. Deixa-me lá ir aplicando. E a verdade é que como houve outro trabalho paralelo, isto depois passa a fazer sentido com todos. É que depois passa ao outro extremo, passam os maiores fãs e depois a querer exibir o neto. Dizer, olha, ele faz. Olha que ele já faz, sim. Nós tínhamos aqui um menino que fazíamos exatamente a mesma coisa. Ele também, houve uma altura em que estava assim meio febril, e foi a mãe até a passar-nos este relato de quando foram ao médico que ele disse que lhe doía a garganta. Nós aqui não aplicamos a palavra dói-dói, portanto, ou tem uma dor ou tem uma ferida, sim. E ele efetivamente referiu que lhe doía, portanto, mas ele fazia isto muitas vezes, não é? Ele ia fazendo, sim, e estava efetivamente com alguma dificuldade aqui a engolir, em comer, agora não me consigo recordar ao certo, mas foi evidente, e foi quando chegaram ao médico, ele olhou para o médico, porque a mãe disse-lhe, ele pode dizer o que é que tem, não é? Ele pequeno, imagina o pediatra, não é? Tipo, por acaso até acho que foi um médico de urgência, e foi no sentido, como assim? Ele olhava com aqueles olhos dele arregalados, e era tipo, sem parar, do género, estão mesmo a perceber que me está a doer qualquer coisa, sim, é fantástico, e acho que mesmo para quem não conhece, o ter a possibilidade de ir explorar, não tenho crianças na família, não sei, nós não sabemos quando é que isto nos vai poder ser útil de partilhar, nós conhecemos pessoas no nosso ambiente de trabalho, onde quer que seja, no ginásio, onde quer que seja, não é? E acho que efetivamente isto pode ser altamente potenciador de ajudar até outras pessoas a ficarem a conhecer os Baby Signs. Tive uma mãe num workshop para pais que já tinha tomado a decisão que haveria de aprender o Baby Signs muito antes de planear ser mãe. E então, mal soube da gravidez e olha, vou fazer o workshop Baby Signs. E porque depois é isto, imagina então que tu estás numa escola onde isto efetivamente não é aplicado, não é? Mas sabes que o teu filho comunica assim ou o que for, passas isto aos cuidadores que vão estar com ele. É isso, vai ser ele próprio isto não deixa de ser por evidência, mas efetivamente isto vai-se passando desta forma, é com aquela pessoa que colocou, é com aquela conversa que tiveste, é com a curiosidade que podes vir a ter, lá está como tu tiveste, né? O interesse que tu tinhas porque não tinhas filhos, mas aquilo, né, mexeu contigo. Depois de ver aquilo era impossível não ir atrás daquele conhecimento. E a tranquilidade que fica associada a ter um bebê, não é? É tranquilo. Eu acho que é isto, eu acho que se nós conseguirmos passar esta mensagem de que é altamente potenciador para a autoestima deles, há um desenvolvimento cognitivo associado a isto brutal, não há qualquer atraso para a linguagem. Pelo contrário, promove. É isso. Sim. E depois é esta tranquilidade com que eles podem comunicar e nós podemos comunicar. Ninguém tem que estar aqui a brincar ou adivinhar o choro, adivinhar a necessidade. É fluido, a conversa flui. Eu decidi uma vez... Isso é uma conversa, tu consegues É uma conversa, isso. Houve uma vez que eu decidi assim, ok, tenho de arranjar uma forma de registar como é que é um dia inteiro com bebê Baby Signs. A minha filha, lá está, com 1 ano, já estava ali nos 60 gestos, disse, peguei num papel, numa caneta, assim, já sei, vou registar um dia inteiro, depois vou escrever no blog um artigo. Um dia inteiro vou pôr o gesto, a hora e mais ou menos o contexto. Desde o momento em que ela acorda até ir adormecer. Correu mal. Imagina, não largaste o bloco. Eu não fazia ideia do quão rápido estava a ser,
quão fluida era a conversa. Ao final de 1 hora tinha a folha preenchida, guardei o papel, disse: o artigo vai se chamar 1 hora na vida de um bebê. Não é um dia. Não ia fazer mais nada. E foram vários diferentes gestos naquela 1 hora. Até para ti que o fazias... Lá Sim, está, para ti, nem eu tinha a noção. Tão naturalmente, Sim. não tinhas a noção, não é? Sim. Mais a mais quem não conhece Sim. ainda. Sim, incrível. Fantástico. Olha, diz-me uma coisa, se pudesse escolher 3 mudanças absolutamente urgentes na nossa educação, para as nossas crianças, partilha. mudanças? 3. Olha, uma foi que eu vi aqui na vossa escola. Reduzir o número de crianças. Um rácio adulto-criança bem mais simpático, não é? Sim, essa mudança essencial. Outra, contacto com a natureza. Também vocês têm aqui. Outra, é difícil escolher mais uma, porque são várias, mas sei lá, telas, zero ecrãs na educação. Ok. Obrigada pela nossa conversa tão boa. E vão perceber o que é, vão conhecer, vão à procura de saber um bocadinho mais do que são os baby signs e vejam o quão impactante é na vida das nossas crianças e numa dinâmica familiar ou escolar. Obrigada.